Na cidade de São Paulo, existe uma biblioteca muito grande, com várias salas cheias de estantes e um mundo de prateleiras, abarrotadas de jornais, revistas e livros, de todos os lugares do mundo. Livros de contos, romances, poesia, ciência, aventura, geografia, computação, histórias modernas, histórias muito antigas. Na seção de livros infantis tem a história de um ratinho míope. É uma história que aconteceu dentro da própria biblioteca. Quem cuidava de tudo ali dentro, das salas e dos livros, era a Ruth, a bibliotecária-chefe. Ela era uma mulher simpática, solteira, que morava sozinha num bairro muito distante. Durante o dia todo, ela fazia milhões de pequenas coisas na biblioteca. Via se as funcionárias deixavam os livros arrumados, examinava se eles estavam bem conservados, se as fichas estavam em ordem, se as faxineiras haviam feito bem a limpeza, sala por sala, mesa por mesa. Tudo isso para que as pessoas que vinham ali pudessem achar sem demora o livro que desejavam. Era a Ruth também que providenciava a compra de livros novos e mandava os estragados para serem recuperados. Alô, seu João. O senhor poderia passar essa tarde para pegar aqueles 20 livros danificados? Pois é, seu João, as pessoas não têm cuidado dos livros e, ao invés de comprar livros novos, vou ter que gastar dinheiro para recuperar estes. Muito obrigada, te aguardo esta tarde. No final do dia, ela mal se aguentava de tão cansada. Além do mais, era ela quem fechava as portas da biblioteca antes de ir embora, solitária e pensativa no ônibus das 7. À noite, a biblioteca ficava guardada por um vigia. Mas, apesar disso, ela era invadida por um bando de ratos. Os ratos, como se sabe, adoram roer papel velho, e o que mais havia ali na biblioteca era papel. Os ratos entravam em todas as salas, aproveitando a escuridão da noite. Punham-se a roer os papéis, a danhar as prateleiras, derrubar os livros das estantes e fazer xixi nos livros novos. Era um transtorno, e como eles eram ligeiros, o vigia não podia fazer quase nada, a não ser espantá-los de vez em quando. É que o coitado do homem morria de medo de ratos. O prejuízo só não era maior porque o número de livros parecia ser infinito. No meio daqueles ratos havia um desajeitado e esquisito, chamado Aspãozito. E o pobrezinho era tão míope que ele tinha dificuldades para correr entre as prateleiras como os outros. Já que eu não consigo acompanhar meus amiguinhos entre as estantes, vou ficar aqui olhando essas lindas gravuras deste velho livro. Acho que elas querem me dizer alguma coisa. E lá ficava Aspãozito, se deliciando com as gravuras, em vez de fazer algazarra e derrubar os livros como os outros ratos. Com isso, ele ficou conhecendo Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos, só pelas gravuras, é claro, pois os ratos não sabem ler. Só depois de ver a história, até enjoar, é que ele procurava outro livro para roer, e quase nem estragava o livro. Vou roer aqui bem neste cantinho, não posso estragar. Pronto, por hoje já estou satisfeito. Amanhã eu volto. Quando os ratos voltam para suas tocas, já de manhãzinha, Aspãozito levava as maiores broncas dos mais velhos, porque onde já se viu, em vez de roer os livros, ficaram olhando as gravuras. Sua avó sempre lhe dizia: rapaz, você vai virar um rato subnutrido. Sempre que estava no ônibus, voltando para casa, Ruth ficava pensando nos prejuízos e estragos que os ratos faziam nos livros da biblioteca. Estava muito chateada por causa dos prejuízos da biblioteca. Como vou resolver essa situação? Do outro lado da rua, em frente à biblioteca, havia uma livraria, e Ruth lembrou que precisava comprar um presente para uma sobrinha. Foi quando viu, saltando de trás de uma estante, um gato amarelo. Bom dia, seu Ivo. O senhor tem um gato aqui na livraria? Sim, é um legítimo gato de livraria. Gato de livraria? Eu já ouvi falar de diversas espécies de gato. Persa, siamês, angorá, mas eu nunca ouvi falar de um gato de livraria. Sua especialidade é caçar ratinhos malandrinhos. Mas, seu Ivo, esse é o meu problema. Ratos na biblioteca. O senhor poderia me emprestar o seu gato por algumas noites para vigiar a biblioteca para mim? Mas é claro que sim. Seu Ivo emprestou o Xaxá sem problema algum, e lá se foi Dona Ruth, toda feliz com o Xaxá atrás dela. E foi assim que o gato da livraria começou a passar as noites na biblioteca.
Naquela noite, Dona Ruth voltou para casa aliviada. E, enquanto isto, na biblioteca, Xaxá começava seu novo serviço e viu que este era um bom negócio. Ele sentia no ar o cheiro de ratos. Na livraria, ele havia sumido com os ratinhos tinha um bom tempo. Mas a biblioteca era bem maior que a livraria e tinha muitos cantinhos, prateleiras e livros velhos. E aquele delicioso cheiro de ratinhos assustados. E assim que Dona Ruth saiu e ele se viu só com o vigia e mais ninguém, chegou a lamber os bigodes, pensando no banquete que faria aquela noite. As salas estavam escuras e a noite muito chuvosa, e logo começaram a chegar os ratos, que não perderam tempo e começaram a roer os livros. Mas, de repente, Xaxá pulou, de trás de uma estante. Foi a maior correria, um terror. Xaxá saltava de um lado para o outro, e os ratinhos, apavorados, chegavam a bater um no outro de tanto pavor. Asponzito, o ratinho míope, sumiu, junto com um bololó de ratos em fuga, meio empurrado, meio pisoteado, sem saber direito o que acontecia, mas tinha escapado das garras do bichano. Na noite seguinte, os ratos mais espertos não queriam saber de ir à biblioteca, mas 2 ratos, um sem juízo e teimoso e outro muito alienado e atrapalhado, resolveram voltar. O gato Xaxá surgiu outra vez e papou um rato gordinho e suculento. Asponzito escapou por pouco. Os outros ratos escaparam todos, afinal. Não era mais seguro permanecer na biblioteca. Eles foram procurar outras aventuras para viver. Afinal, tinha a padaria de seu João ali perto e eles poderiam se deliciar, roendo pães, bolos, tantas guloseimas. Somente o ratinho míope desengonçado ficou lá na biblioteca. Adivinhem quem era? Acontece que Asponzito era apaixonado pelos livros e suas gravuras, encantadoras. Qualquer cheiro de papel velho que sentia, já se lembrava com saudade das emocionantes aventuras e passeios pelas gravuras dos contos que ele olhava. Gostava tanto que já nem tinha muita vontade de roer aquelas páginas, para que elas ficassem inteiras quando ele voltasse na noite seguinte. E lá estava Asponzito, sozinho no meio da sala, enquanto o gato Xaxá surgiu, com água na boca. Como o ratinho era meio cegueta e distraído, nem percebeu o perigo, portanto nem pensou em fugir. E depois, os gatos de livraria não fazem o menor barulho quando estão indo jantar sua presa. Que linda história, que belas gravuras, que lindo livro deve ser este. O gato Xaxá já estava a um salto dele. Preparou o bote mortal. Mas o gato de livraria, como todo bom predador, deve examinar a área antes de dar o seu bote em sua casa, para ver se não há nenhuma armadilha por perto. Xaxá era um gato de livraria que conhecia suas obrigações. Assim, deu uma última sondada no terreno. Foi aí que enxergou a gravura do livro que Asponzito estava vendo. E o livro estava aberto na história do gato de botas. Quando viu aquele gato bonito e sorridente de pelagem brilhante, Xaxá ficou espantada. O que fazia um gatão daqueles ali? Nossa, que gato bonitão. Até parece ser um gato de livraria. E essas botas, que charme. E tem coisa aí. Será que é uma nova armadilha para pegar gatos de livraria? Xaxá ficou pensando, será que aqueles livros que as pessoas e os ratos gostavam tanto de ler interessavam os gatos também? E ao pensar nessa questão, esqueceu-se do ratinho. Estava mais preocupado com aquele gato bonitão do livro. Asponzito, ao perceber o gato, ficou congelado de medo, mas nem se animava a sair do lugar. Asponzito era tão quietinho que Xaxá nem se incomodou com a presença dele. Então, ele se atreveu a virar a página do livro. E ficaram ali, um do lado do outro, juntinhos. Ao chegar em casa naquela noite, Asponzito foi recebido como herói. Afinal, ele era o único rato da redondeza que enfrentara Xaxá e saiu vivo para contar a história. Ele tinha ficado debaixo dos bigodes dos gatos o quanto quis e podia voltar quando bem entendesse. Enquanto qualquer outro rato ainda tremia só de lembrar daquele salto. Ai, que horror! Na noite seguinte, tudo se repetiu. Agora, não havia aquele bando de ratos. Xaxá preferiu se alimentar de outros pratos, esquecendo sua predileção por ratos. E à noite, vinha folhear livros com Asponzito no salão de leitura, tentando encontrar mais histórias de gatos. E vocês não vão acreditar, até que eles ficaram amigos. Asponzito
descobriu um livro de alfabetização. E depois de roer um cantinho de uma página, descobriu que podia aprender as letras. E imaginem, aprendeu a ler. Alguns dias depois, Xaxá foi devolvido por Dona Ruth à livraria. E o gato voltou à velha vida. Muito obrigada, seu Ivo. O seu gato é muito leal e muito útil. Muito obrigada. De nada, quando precisar é só pedir. De vez em quando, Xaxá sente saudade do amigo e volta à biblioteca para um bom papo e para rever velhas figuras. Mas algum tempo se passou e Asponzito virou uma figura respeitada nas tocas da vizinhança, por sua coragem e pela sabedoria que ganhou no meio dos livros. Agora, ele já é capaz de ler histórias inteiras e depois contá-las aos filhotes do bando na hora de dormir. E continua sendo o único rato que tem tutano para passar uma noite na grande biblioteca. Ruth voltou muitas vezes à livraria, comprou mais livros para aquelas sobrinhas e para outros parentes também. Sua coleção de livros só tinha aumentado desde então. E papo vai, conversa vem. Descobriu que seu Ivo, ou melhor, o Ivo, era um homem solitário, era solteiro como ela. E como não podia deixar de ser, ele também era apaixonado por livros assim como ela. Agora no domingo, eles combinam um passeio no parque, uma pipoquinha. Isso vai dar o que falar, ainda há outra história para contar. E vai precisar ser contada em um outro livro, que logo vai estar nas prateleiras da biblioteca e da livraria, só que na seção de romances, é lógico. Agora, vamos apresentar o nosso elenco. Como Ruth, Ana. Ivo, Eduardo. Asponzito, Reuel. Xaxá, Sara. O Ratinhos, Flora, Martina e Dani. O Vigia, Igor. Nossa ajudante, Vicky. E eu, a narradora. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Essa é a peça teatral intitulada Um Rato na Biblioteca. Eu espero que vocês tenham gostado muito da encenação das meninas e dos meninos também. E já sabem, 2022 nós aguardamos todos vocês também para que possam fazer parte do nosso elenco também, tá bom? Profs, obrigado para todos. Obrigado. Tchau, pessoal. Uma boa aula para vocês, tá? Tchau. Muito bem, gente. Vamos agora sair de maneira organizada. A turminha da Prof. Elisandra